Boa noite, meu nome é Raquel. Eu venho aqui hoje com muita felicidade trazer mais um assunto para nós conversarmos nessa noite. E hoje eu resolvi trazer o tema o que é pensamento, para a gente entender um pouquinho mais, saber que o nosso pensamento não fica restrito simplesmente a um país de névoas, não são criações vagas, e sim algo material, presente, uma fonte viva que realmente influencia as nossas vidas e o nosso meio. E é sempre uma alegria muito grande para mim, de alguma forma, poder espalhar conhecimento que o Espiritismo vem nos trazer, essa doutrina que realmente vem para nos esclarecer, porque através do esclarecimento nós podemos escolher melhor o nosso caminho, né? Eu vou ler uma paginazinha do livro Luz no Lar, de Chico Xavier. No Templo do Lar. Indiscutivelmente, o avanço científico no mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Vitaminas e hormônios, eletricidade e magnetismo, fluidos e melodias são recursos empregados no fortalecimento da saúde humana. Acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio fisiopsíquico. O centro da vida reside na mente, e a mente se nutre de emoções e de ideias. E quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Os princípios evangélicos são elementos da vida e, convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança, suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução no reajuste, na melhoria e na elevação. Pensar bem é edificar o que é bom, e somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar-se em favor do erguimento comum, no repouso e no trabalho, no silêncio e no ruído, na dor e na alegria, que constituem importantes posições na nossa viagem para os cismos da vida. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Criar semelhante serviço, pois, no domicílio de nossas almas é simples dever, porquanto, pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração para que, na intimidade de nós mesmos, possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pio Ventânia. Vamos agora fazer nossa prece, elevar nosso pensamento a Deus, tornar nossa energia mais harmonizada, mais equilibrada, para que nossos mentores espirituais possam atuar em nós, nos ajudando na compreensão, nos ajudando a entender e caminhar no caminho reto.
e que possamos, Senhor Jesus, Deus Pai de infinita bondade, amigos espirituais da Casa de Pestalozzi e os nossos próprios mentores, espíritos familiares amigos, pedimos ajuda e orientação de todos para que possamos compreender a mensagem maior da vida, aquela em que nós realmente nos comprometemos antes de reencarnar, para nos melhorarmos, para evoluirmos. Pedimos, Senhor, o alargamento do nosso entendimento, da nossa compreensão, de que todos estamos interligados por fios invisíveis, mesmo aqui ou do outro lado do mundo, que somos todos irmãos, criados e amados por um Pai que é todo amor, todo sabedoria. Que a sua compaixão, o seu amor, Senhor Jesus, possa chegar aos corações de todos aqueles que sofrem e que suas dores possam ser abrandadas na confiança de que Tu estás por cada um de nós. Assim seja, Senhor, esteja sempre conosco. É engraçado porque eu abri essa página ao acaso, agora antes de começar aqui o estudo. Eu abri e marquei, mas eu não tinha lido ela. E parece que, foi proposital. Esse parágrafo, então, pensar bem é edificar o que é bom, e somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado. Eu acho que se encaixa perfeitamente com o nosso estudo. E até na escolha desse tema, porque quando eu recebo o convite para fazer alguma palestra, a primeira coisa que eu começo a pensar é sobre o que eu vou falar. E para essa realmente eu não tinha a menor ideia. E aí, a partir do momento que eu recebi o convite, parece que tudo que eu via no YouTube sobre palestras ou nos textos era o pensamento que me chamava a atenção, sabe? Eu não sei se chegou para mim mais coisas sobre pensamento ou se realmente era igual, mas o pensamento passou a me chamar a atenção. Em determinado momento eu virei e falei assim, eu tenho que falar sobre o pensamento. Então, vamos ao estudo. O que é pensamento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é o pensamento? Bom, segundo o dicionário de filosofia, ele diz que pensamento é toda e qualquer atividade psíquica. Então, qualquer coisa que venha da mente é pensamento. Já Emmanuel, ele fala pra gente que a mente é um manancial vivo de energias criadoras e que ela produz pensamentos múltiplos que se combinam, se repelem ou se neutralizam. Isso até entre outras pessoas, tá, gente? Então, todos pensamos, porque o que difere os seres humanos dos animais é que o nosso pensamento é contínuo. Mesmo que a gente queira parar de pensar, a gente não consegue. Até porque a gente tem pouco controle sobre isso ainda, na nossa escala evolutiva. Já os animais, eles também pensam, mas o pensamento deles é refratário, é dividido, ele não é contínuo como o nosso. E Emmanuel continua dizendo que o pensamento é substância, é coisa mensurável. Então, não é aquela coisinha, aquela nuvenzinha que sai da nossa mente, se dispersa, some, desaparece como a gente pensa. O pensamento, ele é substância, dá para mensurar ele.
E ele também diz que a mente é o espelho da vida e ele dá mostras do que nós temos no coração. Então, o nosso pensamento é o reflexo do que nós temos dentro de nós, dos nossos sentimentos. No prefácio do livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que um coração amigo pede, um coração amigo, ele não fala se é encarnado ou desencarnado, pede para eles que pergunta para eles se eles não têm um livro lá no plano espiritual que possa ser adaptado, que pudesse ser adaptado aqui para os encarnados. E aí eles lembram de uma cartilhazinha que é aplicada aos espíritos em vias de reencarnação. Então, esses espíritos que já estão com a reencarnação programada, que já estão a caminho do berço, eles passam por essa lição para lembrar a eles que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Essa frase eu achei muito legal, está logo no prefácio. Então, olha que coisa legal. É um livro que é dado aos desencarnados em via de reencarnação, de retorno à Terra, e eles adaptaram para nós aqui, para os encarnados, o livro Pensamento e Vida. Foi psicografado através de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. E ao longo desse estudo, eu queria que vocês prestassem atenção em 3 palavrinhas: sentimento ou emoção, né? Que a gente vai tratar aqui como sendo algo similar, pensamento ou ideia e vontade. Porque a nossa emoção, o nosso sentimento, ele plasma o nosso pensamento, as nossas ideias. O nosso pensamento determina a palavra e a palavra nos dirige às ações. E a única coisa no meio disso forte o suficiente para nos levar para o caminho reto, para o caminho certo, é a vontade. Então, no nosso nível evolutivo, nós vamos ter a tentação batendo o tempo inteiro na nossa porta. E às vezes ela não bate devagar, não. Às vezes ela tenta arrombar a porta, tenta gritar realmente no nosso ouvido. E a única coisa que faz com que a gente não abra essa porta para a tentação, não vá na direção dessa tentação, é a vontade. É a nossa força de vontade em acertar, em andar no caminho correto, em não cair, tropeçar novamente, como nós já fizemos tantas vezes ao longo das nossas encarnações. É apenas a vontade que é forte o suficiente para manter esse ser em harmonia. E através do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos, nós geramos fios geradores, nós vamos criando fios geradores de causas que vão sempre nos trazer uma consequência. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Não é porque a gente só pensou, só ficou no mundo do pensamento, que nós já não geramos uma causa que depois vai resultar numa consequência. Antigamente, justamente porque antes, né, nós admitíamos que o que Jesus nos recomendava era simplesmente algo místico ou religioso. Hoje nós já vemos que as recomendações de Jesus têm aplicação prática na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano. No Livro dos Espíritos, questão 282, tem a seguinte pergunta: como se comunicam entre si os espíritos? A resposta começa assim: eles se veem e se compreendem. Aí a gente fica assim, hã? Porque, tipo, se alguém entrar por aquela porta, se eu olhar para a pessoa, eu vou saber tudo que a pessoa tá querendo falar para mim? Ou será que a gente ainda precisa de palavras? Porque por mais que o pensamento ou a emoção da pessoa nos diga alguma coisa, porque também pensamento também é eletromagnetismo, então nós também recebemos isso de alguma forma. Para a gente se compreender, a gente ainda precisa de palavras, né? Não basta olhar e você saber tudo que a pessoa está querendo dizer para você.
Mas vamos continuar na resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. Olha o livro dos espíritos falando a mesma coisa que Emmanuel disse lá em cima. A palavra é matéria e é o reflexo do que o espírito tem dentro dele. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para a voz, o ar é o veículo da transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, o fluido cósmico universal, ele transmite, ele propaga o pensamento, assim como o ar propaga o som. E no universo, no vácuo do universo, não tem ar. Então, o som não se propaga lá, mas tem fluido cósmico universal. Então, o pensamento pode se propagar de um mundo para o outro, porque é o fluido cósmico que é o propagador do pensamento. Só depende da força mental, né, do ser que está pensando. Nós acho que não conseguimos ainda enviar esse pensamento para outros mundos, não, mas com certeza seres mais evoluídos conseguem com certa facilidade até. Então vamos falar um pouquinho sobre o fluido cósmico universal, porque senão a gente não consegue compreender do que a gente está tratando. No livro A Gênese de Kardec, ele fala que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva e tudo é formado através dela. Então é uma matéria primitiva, Deus forma essa matéria e ela está espalhada por todo o universo e através da transmutação ela dá origem à inumerável variedade de corpos que tem na natureza. Tudo que a gente olha e vê como matéria mensurável, eu vou explicar aqui o que é, mas tudo que a gente vê como matéria é uma transformação, uma transmutação desse fluido cósmico universal, que foi Deus que criou. E ele assume dois estados distintos, o etéreo ou imponderável. Imponderável é aquilo que a gente não pode tocar. E como exemplo disso, nós temos o mundo dos espíritos, é um mundo material, mas é uma matéria que nós encarnados não conseguimos tocar, nós não conseguimos pegar. O mundo psíquico, o mundo do pensamento também. A gente pensa, mas a gente não pega nosso pensamento. O calor é tido como um fluido etéreo ou imponderável, porque você consegue colocar a mão sobre a chama de uma vela e você sente o calor, mas você não consegue pegar ele. E a luz, que a gente vê o reflexo dela, mas a gente também não toca a luz. E o outro estado que ele assume é o estado material mesmo, ou ponderável, esse que a gente está habituado a ver como encarnados, que assume toda a matéria, inclusive o nosso corpo físico. Então pode tocar o fluido cósmico universal transformado em matéria ponderável. Não pode tocar é o fluido cósmico universal transformado em matéria imponderável. Só que a vida espiritual e a vida material, elas se misturam o tempo todo. É difícil, nós não conseguimos separá-las, porque, na verdade, os fenômenos dessas duas categorias, elas são simultâneos. E um exemplo disso é o mundo psíquico. Nós não falamos que o mundo psíquico é etéreo, é o mundo dos pensamentos. Nós, encarnados, não pensamos. Então, olha que mistura que é desse mundo ponderável com o mundo imponderável. E o pensamento, nós podemos dizer também que faz parte do mundo dos espíritos, porque quem pensa não é o seu corpo físico, é a sua alma. É um atributo da alma essa qualidade de pensar. O ser inteligente, o princípio inteligente não está no corpo físico. Então, nós podemos dizer que o pensamento é um fenômeno espiritual, não é um fenômeno material. Porque se você pegar, imagina um corpo, uma pessoa, um corpo físico intacto, ela não teve nenhuma lesão no cérebro e por algum motivo,
a alma é separada desse corpo. É feito o desligamento da alma desse corpo, por alguma razão. A biologia desse corpo vai se manter viva por algum tempo, mas não passa mais nenhum pensamento por esse cérebro. O cérebro não flui mais pensamento por ele, porque quem está pensando é a alma e ela não está mais ligada a esse corpo. Então, toda vez que a gente falar de fluido ou plasma, é matéria. Imponderável, mas é matéria. A única coisa no universo, criação de Deus, que não é matéria, é o espírito. É o princípio inteligente, é o ser pensante. Então, a mente não é matéria, mas o pensamento já é matéria. Então, pensou é matéria, plasmou um pensamento. E, ao mesmo tempo, você é transmitido imediatamente pelo fluido cósmico universal, você querendo ou não querendo. Então, nós não precisamos exteriorizar palavras para que o nosso pensamento seja levado. E é uma matéria, esse pensamento, etérea, imponderável, que é a mesma matéria, é uma matéria similar, né, ao mundo dos espíritos, ao mundo que os espíritos estão intimamente ligados. Então, nós, como encarnados, sem mediunidade, porque com mediunidade até pode ver alguns pensamentos, mas para os espíritos é muito fácil para eles verem os meus pensamentos, verem os nossos pensamentos. É tão fácil para eles verem os nossos pensamentos, porque essa matéria é muito parecida com a matéria que eles estão intimamente ligados no momento, como para nós, essa mesa. Olha como é que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. A questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Então, aquilo que a gente deseja ocultar de nós mesmos, eles estão vendo. Nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular, nem atos. Aí na questão A, Kardec pergunta novamente: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, dizem os espíritos. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Uma multidão, gente. Não é nenhum nem dois, não. Então, naquele momento que a gente acha que está sozinho, né? A gente fala até assim, sozinho eu e meu pensamento, né? Às vezes a gente até fala. Quando a gente acha que a gente está sozinho, que não tem ninguém olhando pra gente, aquela coisa que a gente quer esconder da gente mesmo, fingir que a gente não fez, tem uma multidão de espíritos olhando pra gente, vendo o que a gente está fazendo, vendo o que a gente está pensando, o que está passando pela nossa mente. E se a gente não está fazendo alguma coisa muito legal, quais são os espíritos que vão estar com a gente naquele momento? São justamente aqueles espíritos mais inferiores que se afinizam com a sintonia daquele ato inferior que a gente está pensando ou que a gente está cometendo naquele momento. Então, não tem segredo. A gente está sempre sendo vigiado, mesmo que a gente não se dê conta. Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como os peixes no oceano estão mergulhados na água, sabe? A gente não percebe esse fluido, a nossa ciência ainda não tem capacidade de detectá-lo, de estudá-lo, mas ele está presente. Nós estamos mergulhados nele, aqui ao nosso redor. Então, a gente respira, a gente está botando para dentro fluido cósmico universal também. Então, ele transmite a mais bela área, como também meus sonhos digestivos quando eu estou no meio de uma reunião, sabe? A gente não escolhe o ar, a gente não escolhe que som que o ar vai transmitir, ele simplesmente transmite. Assim é com o fluido cósmico universal, ele não escolhe, ele simplesmente transmite.
nossas emoções, qualquer coisa. Então vamos lá. O Emmanuel fala que criando imagens fluídicas, o nosso pensamento reflete o que nós temos no nosso reflete o que temos no nosso interior, fica refletido no nosso perispírito, porque o perispírito, nosso perispírito, o que é? É uma matéria etérea, é o nosso corpo espiritual, ele é material, só que é mais etéreo do que o nosso corpo físico, e ele não fica circunscrito ao nosso corpo físico. Então nós acabamos formando formas de pensamento ao nosso redor, gravadas nesse corpo perispirítico. Então, vou dar um exemplo. Você está conversando com uma pessoa, essa pessoa está te chamando a atenção por alguma razão, e visualmente a sua matéria está impassível, mas por dentro você está querendo esganar aquela criatura. Vocês sabem o que acontece? O seu pensamento coloca o seu corpo fluídico em ação e o seu corpo fluídico faz o gesto que você está pensando, que você está querendo e que você está se controlando para materialmente não fazê-lo, mas o seu corpo fluídico está fazendo e os espíritos ao redor todos estão vendo. E como o pensamento também é eletromagnetismo, a outra pessoa que está sendo alvo da sua raiva, ela acaba percebendo também a sua intenção. Ela não vê o seu gesto, mas ela percebe a sua intenção. Jesus falou pra gente que os mansos e pacíficos herdariam a terra, né? Mas não é mansidão e nem paz. A gente está fervilhando por dentro de raiva e de revolta, enquanto a gente coloca simplesmente o nosso corpo físico impassível, inativo. A paz, ela é ativa. Então, se você está tendo um desentendimento com uma pessoa, ao invés de estar guardando aquela raiva e aquela revolta, seria muito melhor se ativamente você chegasse para aquela pessoa e falasse assim: meu irmão, eu entendo do que você está me falando. Da próxima vez, eu vou tentar fazer melhor. Pode ser que eu não atinja o grau de perfeição que você ainda espera, que você espera de mim, mas eu vou dar o meu melhor. Porque nisso a pessoa já percebe a sua boa vontade e isso até acalma, isso abranda os ânimos. Então a paz, ela não é inativa, ela é ativa, ela é trabalho. No livro dos Espíritos, no Evangelho, na verdade, tem a segunda pergunta. Sofrem as consequências de um pensamento mau? Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito. Quer dizer, você pensou em fazer alguma coisa de ruim, mas você não chegou a colocar em prática aquele pensamento. E a resposta é: todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Tudo bem, beleza, nós somos imperfeitos. Então, nós entendemos que podemos ter pensamentos ruins, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela, para essa pessoa, uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. Então, se a gente identifica esse mau pensamento, a gente pode ver nele uma oportunidade da gente começar a nossa educação. A gente pode repelir esse mau pensamento. A gente pode tentar transformá-lo em alguma coisa de bom. Tem uma história muito bonita de uma personagem que viveu na época de Cristo. O nome dela era Joana, esposa de Cusa. Então chamavam ela de Joana de Cusa. E ela se identificou com o cristianismo, ouvindo Jesus falar. E um dia ela chegou para Jesus nesses termos: Mestre,
Vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, eu não estaria reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Joana era esposa de Cusa. Cusa era intendente de Herodes, que era o rei dos judeus naquela época. Então, ela tinha uma vida confortável, financeiramente, socialmente, tinha empregados, servos, né, que chamavam naquela época. Mas ela, a partir do momento que ela ouviu as palavras de Jesus e aquilo fez tanto sentido para ela, ela começou a ter dificuldade de aceitar a vida que o marido levava, que se curvava aos costumes hebreus, se curvava aos costumes romanos, tudo de acordo com a política que o cargo dele meio que exigia naquela época. Ele não levava uma vida diferente dos homens da época, né? A verdade é essa. E aí ela começou a ter dificuldade com isso. E ela queria transformar ele em cristão também, que ele ouvisse a palavra de Jesus, que ele aceitasse a palavra de Jesus, que ele transformasse a vida dele naquilo que Jesus pregava. E aí Jesus responde a ela: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Através da educação, né? Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus, apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma aos seus filhos. Ele os esclarece no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu. Olha como é que não é passivo, é colaborativo. Nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Então, assim, Joana sentiu um enorme alívio no coração. E quando ela estava indo embora, ela ainda deu um último olhar para Jesus. E Jesus, em uma frase profética, em mais uma das frases proféticas dele, vira para ela e fala assim: vai, filha, ser fiel. E assim, Joana vai. Ela retorna à sua vida, mas agora com um pensamento diferente. Ela tinha uma claridade